vocês devem ter visto que nas outras eleições do Clube de Regatas Vasco da Gama, aparecia sempre na semana antes das eleições uma carta de um fundo salvador. Em diversas eleições isso aconteceu. O Horta vai trazer uma carta de um fundo, trouxe uma carta, o Júlio tem... Eu tinha 3 cartas de intenção com recursos para o Vasco que chegam a 800 milhões de euros, o equivalente a 5 bilhões de reais. É claro que o Vasco não precisa disso tudo para poder se organizar, vou deixar aqui o nosso executivo depois explicar, mas nós abrimos 3 linhas de crédito para o Vasco, uma de 200 milhões de euros, outra de 212 milhões de euros e outra de 400 milhões de euros. Eu poderia ter usado isso politicamente como campanha e preferi apresentar para o vascaíno, única e exclusivamente, esse projeto que dei para todos, para que o vascaíno entendesse o processo de obtenção de recursos e votasse somente no projeto. Eu não quis usar isso com a lição que eu aprendi, com a experiência da contratação do Yaya Touré, não quis usar algo mais pirotécnico, algo mais que pudesse ter um efeito de fazer as pessoas duvidarem de que aquilo pudesse ser real, mas o fato é que nós encontramos os recursos para fazer o Vasco voltar a ser o maior clube de futebol da América do Sul. Nós teremos com esses recursos capacidade de pagar as nossas dívidas, fazer um time forte, muito melhor do que o do Flamengo já para o ano que vem, fazer o Vasco ser um ator capaz de disputar títulos e queremos começar esse trabalho imediatamente. Não quero esperar esse imbróglio judicial ser resolvido, não quero esperar a posse no dia 19 de janeiro para começar a ajudar o Vasco. Quero começar a ajudar o Vasco a partir de amanhã. Então esse foi o sentido da minha mensagem para o doutor Alexandre Campelo, dizendo a ele: Campelo, eu tenho os recursos, eu tenho inclusive vários reforços alinhavados para o Vasco, porém eu não quero mencionar nomes nenhum sem antes ter a oportunidade de conversar com o diretor de futebol, com o treinador, com a comissão técnica, com o capitão do time, com o elenco, para que nós juntos possamos entender quais são realmente as dificuldades que o elenco está tendo hoje, para que a gente possa efetivamente, com o apoio do elenco, com o apoio do treinador, com o apoio do diretor de futebol atual, trazer os recursos e os reforços que farão o Vasco sair dessa posição incômoda que se encontra novamente na tabela do Campeonato Brasileiro, que é o 18º lugar. Então, apresento para vocês 3 opções que nós temos de recursos. Por uma questão dessas negociações estarem em andamento, eu estou omitindo o nome dos fundos e o nome das pessoas que assinam, vocês vão ver a estrutura. Posso mostrar a vocês posteriormente, desde que vocês se comprometam a não divulgar os nomes, a não fotografar e a não filmar, porque isso poderá, inclusive, causar problemas na negociação, porque todos esses fundos exigem uma descrição muito grande, mas nós temos os fundos necessários para fazer o gigante acordar de uma vez por todas e queremos ajudar o Vasco imediatamente. A primeira opção está aí, é um fundo no qual nós temos aí a possibilidade de trazer 400 milhões de euros, aí a carta. Oi? Não pode filmar. Não, isso aí pode. Não, isso aí pode, sem problema. Está sem o nome, sem... Então temos aí a primeira opção de recurso para o Vasco, nós conseguimos, graças a esse projeto somamos, graças ao trabalho da equipe executiva que nós estamos levando para o Vasco, que além do Nilton tem o Luiz Paulo Rosenberg, o Elton Simões, o Francisco Lopes, grandes executivos do mundo do futebol e do mundo corporativo, Augusto Tanuri. Graças a esses grandes executivos, eles credibilizaram o projeto Somamos e nós temos os recursos para fazer o Vasco ser gigante novamente, ter capacidade de enfrentar os seus rivais. E por honestidade com o eleitor, eu não usei isso na eleição. Como para mim a eleição está encerrada, porque eu me recuso a participar de qualquer outra eleição,
Se o resultado, de qualquer maneira, for que vai ter uma outra eleição, o vascaíno terá um outro presidente que não sou eu. Eu me aposento nesse momento da política do Vasco, se não valer o resultado democrático dessa eleição do dia 7 de novembro. Não vou me submeter a outro sufrágio, não por mim, e nem muito menos por medo de perder, porque temos certeza que ganharíamos de goleada novamente, mas simplesmente porque acredito que aqueles 3.344 vascaínos que foram votar e ficaram quase 3 horas na fila embaixo do sol, merecem o respeito. Não só aqueles que votaram em mim, mas aqueles que votaram em outros candidatos também. Então, me recuso a desrespeitar o quadro social do Vasco e aquelas milhares de pessoas que ficaram horas na fila esperando para votar. Então, essa é a nossa primeira opção. A segunda opção, voltando aqui, a primeira opção, só para vocês entenderem, eu a tenho desde o dia 25 de agosto de 2020. Desde o final de agosto eu tenho uma primeira opção de recursos de 400 milhões de euros e não informei isso ao eleitor para não usar isso como matéria de campanha, porque isso aqui é muito sério, não é campanha. Isso aqui é para reerguer o Vasco e colocar o Vasco no lugar que a gente quer que ele esteja. Então veja, eu guardei isso por setembro, outubro e partes de novembro. Por mais de 2 meses eu não apresentei isso para o eleitor, para que ninguém dissesse que eu estava querendo comprar o eleitor. Eu apresentei para o eleitor o projeto Somamos, dizendo ao eleitor, confie que esse projeto vai ser capaz de trazer recursos para o Vasco, já sabendo que já tinha trazido recursos. E aí, cada vascaíno decidiu de acordo com a sua consciência em função do projeto. A segunda opção é de 30 de setembro de 2020, e vocês podem ver aí que nós temos acesso a fundos de 212 milhões de euros. Também, já lá atrás, na data de 30 de setembro, nós já tínhamos essa opção por outubro inteiro e também não informamos o eleitor. E, em terceiro lugar, uma terceira opção de fundos de 200 milhões de euros. Então, nós temos essa opção. Essa terceira foi até engraçado, porque ela chegou para mim na sexta-feira à noite, antes da eleição. Que, como todos, eu também não sabia mais se seria sábado, porque quem alterou a normalidade da eleição, marcando para 14, foi o Mussa. Porque para todo mundo era dia 7. Então, quem desmobilizou todo mundo foi ele. Não foi a decisão que eu obtive. Foi ele que desmobilizou, porque todo mundo estava preparado para o dia 7. De repente, ele marca para dia 14, todo mundo, inclusive eu, desmobilizei. E na noite anterior à eleição, no dia 6 de novembro, eu recebo essa terceira opção, de 200 milhões de euros. E digo mais, eu queria inclusive falar na live, porque eu fiz uma live na sexta-feira à noite, pedi autorização para o nosso executivo, o Nilton Maia, para eu informar isso para o eleitor, e o Nilton me falou, Leve, vamos cumprir aquilo que a gente combinou, vamos entregar para o eleitor somente o projeto. Deixa o eleitor decidir pelo projeto. Quem acreditar no projeto, vota no Somamos. Quem não acreditar no projeto, continua votando em grupo político. Então, nós temos os recursos, e digo mais, não serão só esses. Isso é muito mais do que o Vasco precisa. As pessoas me chamaram de lunático, as pessoas me chamaram de maluco, as pessoas me chamaram de megalomaníaco, porque eu falei que conseguiria 1 bilhão para o Vasco. Eu não consegui 1, não. Eu consegui 5. 5 bilhões para o Vasco. Está aí. Só que o Vasco sequer precisa disso tudo e a gente vai ter muita responsabilidade em relação a manejar esses recursos da maneira adequada. Porque com isso nós vamos sim terminar o centro de treinamento, fazer um time de futebol que honre as nossas tradições, revitalizar as nossas sedes. E maluco é quem fica ainda acreditando que grupo político e essa política nojenta do Vasco, das pessoas cultuarem o ódio, é que vai dar jeito no Clube de Regatas Vasco da Gama, um clube histórico que já teve Romário vestindo a sua camisa, um dos maiores artilheiros do futebol mundial, criado na nossa casa, saindo de São Januário, não é, meu senador e meu grande artilheiro? Criado ali em São Januário. É esse o clube que a gente quer, que a gente possa novamente ter as glórias que nós tivemos, como, por exemplo, naquela virada de 4-3
da Mercosul, quando fomos para o vestiário na casa do adversário, perdendo por 3-0, e tínhamos lá Romário, tínhamos Juninho Pernambucano, tínhamos Juninho Paulista, e tantos outros, Euler, e tantos outros grandes jogadores que nos deram aquela virada histórica que ninguém esquece. Nós voltaremos a ser campeões. E agora, meus queridos vascaínos, depende única e exclusivamente do presidente atual do Vasco simplesmente reconhecer nossa vitória nas urnas, abrir as portas do Vasco para que a gente faça essa transição da melhor maneira possível, porque eu não quero esperar até janeiro para ajudar o clube, que já está numa situação difícil na zona de rebaixamento. Peço ao Jorge Salgado, que é uma pessoa de bem também, que reconheça essa nossa vitória e venha nos ajudar. Venha nos ajudar. Alexandre, Júlio, Jorge Salgado, a ajuda de todos vocês é bem-vinda. Se insistirem nesse tráfico de influência no Poder Judiciário, de mudar os destinos do Vasco de fora para dentro, tomem o Vasco para vocês. Façam o que vocês quiserem com o Vasco e tenham a reprovação pública da vergonha que vocês estão passando e envergonhando o Vasco em todo o Brasil. É isso que eu tinha para falar para os senhores e fico aqui à disposição.